Em 1975, Angola declara-se independente. Neste novo contexto, o país ficou imerso em uma luta para o novo governo. Durante este período, todos os esforços foram destinados à guerra, deixando de lado o bem-estar do povo. Algumas pessoas viveram este período imaginando uma futura Angola onde os direitos seriam respeitados. Da união destes sonhos surgiu uma ideia. ADRA. Durante a guerra, a população rural foi refugiar-se nos núcleos urbanos, deixando as aldeias abandonadas com a ameaça da chegada das tropas. A consequência direta deste abandono foi a inseguridade alimentar da população. É preciso ter em conta o contexto daquela época para perceber o alcance da criação dessa organização a que decidimos chamar ADRA, acrónimo de Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Após a independência, com a retirada dos colonialistas portugueses, o povo angolano assumiu a liderança do país e desta liderança foram surgindo em anos posteriores alguns conflitos internos entre irmãos que fizeram com que a economia desse país não se desenvolvesse. Alcançada a independência, não havendo entendimento entre os três principais partidos, que é o caso da UNITA, da FNLA e do MPLA, então vamos encontrar uma ruptura e, infelizmente, o povo angolano entra num contexto do conflito, de guerra civil, que nos levou até, portanto, 2002, quando se alcança tanto um calar definitivo das armas. Em 1992, o UNITA não aceitou os resultados das primeiras eleições de Angola. Isto conduziu ao país a uma nova etapa de guerra mais cruel, mais violenta que a anterior. Este período alargou-se até 2002. Feitos os balanços, tenha destruído mais infraestruturas, tenha dizimado mais vidas humanas do que o período que nós tivemos desde 1975 até 1992. O trabalho das organizações não governamentais nasce com a reforma legal que se faz durante o período de preparação das transformações, das grandes transformações políticas. Portanto, creio que em 1991 que se institucionaliza o espaço para a criação das associações e de todas as organizações da sociedade civil, e é isso que dá lugar às organizações não governamentais. A final dos anos 80, Fernando Pacheco, junto a Lope de Nascimento e Félix Matias Neto, já haviam pensado sobre a criação de uma organização. Foi durante a treva de 1990 quando decidiram que o contexto era o adequado para que a organização pudesse nascer e desenvolver-se. Nós tomamos a decisão que deveríamos constituir uma ONG que trabalhasse fundamentalmente no apoio às famílias camponesas. Naquela altura o Estado estava muito fragilizado e não havia nenhuma possibilidade de contarmos com o Estado, com fundos públicos para darmos os primeiros passos. E havia que recorrer, então, a doadores internacionais. O nosso trabalho na ilha confirmou a grande potencialidade que havia se os camponeses tivessem, digamos assim, um apoio. E a nossa visão, portanto, era de trabalhar, criar uma estrutura que pudesse ser um interlocutor junto dos camponeses, um interlocutor junto do governo e junto de outras organizações. Todos os objetivos da ADRA, as várias fases da ADRA tentaram responder a uma coisa, a um slogan que se fala muito na ADRA, que é: temos de assegurar que os últimos sejam os primeiros. Portanto, tudo o que falamos é assegurar que os últimos, e nesse caso últimos entendemos aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas a quem os seus direitos lhes foram negados historicamente, maioritariamente vivem no meio rural, sejam desta vez os primeiros que tenham direitos,
que sejam os primeiros que tenham vez e sejam os primeiros a ter voz. ADRA acompanhou o país durante os últimos 20 anos. 20 anos de mudanças aos que a organização teve que adaptar-se. Enquanto, por exemplo, em 1995, uma família só necessitava alimentos para comer, agora necessita generar ingressos e levar os seus filhos a uma educação superior. A ADRA, conforme o contexto do país, também sofreu mudanças no seu interior. Se no princípio a intervenção esteve mais virada a questões de acesso aos serviços sociais básicos, água, educação, saúde, e atualmente, de uns 5 anos para trás, que a intervenção mudou e eu também acompanhei esse processo que tem a ver com o fortalecimento de capacidades ao nível dos grupos, ao nível das próprias instituições da sociedade civil e também trabalhamos muito forte a questão da articulação entre a ADRA e as instituições do Estado. A intervenção da ADRA estava voltada fundamentalmente para apoiar populações que precisavam de reconstruir as suas vidas. Atualmente, o foco do nosso trabalho está cada vez mais voltado para o reforço da capacidade destas comunidades para que, por si próprias, elas possam estabelecer ligações, diálogo com as instituições, principalmente do Estado, as administrações locais, os bancos e outros atores que podem contribuir e podem ajudar as comunidades a superarem os seus problemas. Já não somos aquela ADRA que fazia assistência direta às famílias. Somos mais bem uma organização que está muito preocupada em desenvolver a capacidade organizacional de mais de 800 formas de organização que existem em instituições, tipo associações, cooperativas, e para que estas possam, da melhor forma, melhor até que a ADRA no passado, fazer assistência direta às famílias das zonas onde estamos. Isso é uma grande mudança. A ADRA é uma das organizações mais importantes de Angola. Isto é refletido no alcance e na dimensão social das suas ações. Nos últimos anos, na medida em que o governo, o Estado, foi se desenvolvendo melhor, foi estruturando melhor também as suas políticas, sempre com a preocupação de ouvir alguns atores sociais, não todos os setores, mas estou a falar concretamente das questões de desenvolvimento rural, a ADRA participava, seja a convite das estruturas do Estado, seja por força da sua autoridade, da sua experiência e do conhecimento que tem, participava e participa ativamente na formulação de políticas, influenciando-as com conhecimento que vem de uma realidade social em que ela trabalha. A ADRA trabalha numa grande parte do país através de uma rede de comunicação coordenada por antenas. Uma antena é uma delegação provincial da organização. A ADRA tem 5 antenas, a sede central, situada em Luanda, e 4 mais no Huambo, Benguela, Malange e Huila. Cada província tem uma realidade diferente, e estas antenas são as que se encargam de aplicar a maneira de trabalhar em cada contexto. Atualmente, a ADRA tem como núcleo de intervenção o Programa de Desenvolvimento Rural. Este programa trabalha componentes como crédito rural, seguridade alimentária ou educação para a cidadania. Em cada destes componentes se criam ações para tentar alcançar os objetivos. Por exemplo, os microcréditos são uma atividade indispensável dentro do componente de crédito rural. Dentro do âmbito de trabalho centrado no crédito rural, os microcréditos são hoje um dos focos mais importantes. Mas o que é um microcrédito? O microcrédito é um instrumento que, no contexto de pobreza em que vivem as comunidades, pode ajudar a sair desta situação, na medida em que permite às pessoas pobres acederem a pequenos empréstimos que ajudam
a estas pessoas a desenvolverem as suas atividades. São empréstimos pequenos, mas que podem ter um significado muito grande para estas pessoas. O microcrédito é um instrumento que permite que os camponeses, na sua fase primária de grandes dificuldades de acesso ao crédito, terem um mecanismo assistido para ganharem essa autonomia, para comprarem os utensílios, para comprarem uma junta de bois. Aqueles que estão na agricultura, na pequena agricultura, há outros que fazem pequeno comércio. São valores que os bancos fornecem ao indivíduo, para esse indivíduo poder desenvolver na sua vida, para ver se cresça, então, na sociedade, na vida econômica. Por exemplo, no meu caso, na primeira fase que eu tive, havia recebido $6.000. E dos $6.000, durante 17 meses, já eu pude terminar com reembolso. E tive bons resultados. Por quê? Porque eu possuía assim um terreno e construía assim a minha casa após de ter dado todos os reembolsos alheios. ADRA, junto ao Banco Sol e à BP, ajuda a gestionar estes microcréditos, as cooperativas que o pedem, permitindo às pessoas de poder produzir e gestionar os seus recursos de uma maneira mais autónoma e responsável. Este projeto teve a duração de 3 anos, com resultados que achamos significativos, não só do ponto de vista do acesso das próprias famílias a empréstimos através do banco, mas sobretudo nessa relação que se estabeleceu entre a ADRA, o banco e também a aproximação que este projeto favoreceu entre as comunidades e o banco. Porque em microcrédito, de acordo com alguns especialistas, a cara do banco é sempre importante. Tem um pendor educativo e de responsabilização muito importante. Faz agora 3 anos que este trabalho se está executando. Em termos de resultados, conseguiu-se um grande número de sucessos. Hoje as famílias já têm 3 refeições por dia, já conseguem mandar as crianças na escola, já conseguem comprar motorizada, girador, e até as casas já são mais de capim. Mudou-se casa de capim para casa de chapa. Para nós isso é muito importante. Eles saíram de um processo de produção doméstica, familiar, ganharam capacitação para se juntarem em associações, estão organizados, têm a maior capacidade de diálogo e de interação com os outros atores e com os outros parceiros, e hoje, nesta segunda fase, vão se transformar em cooperativas que têm um upgrade maior, têm outra capacidade de gestão, já têm fundos de maneio, algum dinheiro de reserva para as contingências. Acho que os resultados são visíveis e fez com que esta primeira fase chamasse a segunda fase, porque vimos os resultados positivos da primeira fase. Para nós tem um grande significado e esperamos que a segunda fase já traz argumentos mais um bocadinho sofisticados, questão de formações, questão de fomento financeiro, questão de financiar algumas microempresas, e acho que as comunidades estão de parabéns se tudo correr bem conforme está concebido. Agora, com a segunda fase, com a assinatura do memorando hoje nesta cerimônia da segunda fase do projeto, que hoje se chama Ochinhemo, para nós é uma grande satisfação, porque já temos experiência e temos certeza que vamos andar de uma outra forma para ver se até ao fim do projeto tenhamos mais sucessos. Chamo-me Felipe, Domingos Quinda, mas essa conhecido por Felipe. Eu sou pequeno agricultor. Meu trabalho é uma agricultura. Então, a agricultura está me juntando muito para mim. Desde que iniciamos com a ATRA, também no início do trabalho já não tinha bois, não tinha charoa. Com a junta da ATRA agora já tenho charoa, tenho bois. Mas meu trabalho mesmo é mesmo no campo. Aqui na horta, no tempo seco, sempre eu trabalho aqui, eu trabalho aqui no tempo seco. É a área das hortícolas, mais ou menos. Aqui é pimenta, ali é cebola. Então, no tempo chuvoso,
subir mais lá em cima. O tempo seco inicia mesmo no fim de abril. Até? Até outubro. Tem família, não é? Eu tenho, sim. E quantas pessoas são? Em casa tem 4. Trabalham eles também? Estudam. Só trabalho com a minha esposa e aquele que está a chorar. Tá. No campus 3. 4. O primeiro trabalho meu que já fez é a construção do açude. No tempo chuvoso, sempre fechamos a comporta e a água para por cima. Fechamos a comporta com um saco. No tempo o saco ainda tiramos a comporta, a água sai e entra na vala. Depois, nos deram mais bois e charrua. E isto é que a ATA nos ajudou muito. Ainda não é só. Nos anos passados também tivemos no microcrédito. Isso também nos ajudou muito. Com esse dinheiro, comprei 2 cabeças de gado. E o tema dos pesticidas? Isso aqui está fazendo pouco, isso está faltando, porque assim, conforme estragou, isso é falta de pesticida e coisa, e adubo. Quando iniciamos a trabalhar, não, por exemplo, na minha parte só tinha bicicleta, não tinha nada. Agora já tenho a moto, tirei uma moto aqui na agricultura, tenho a moto, tem outra coisa. Também tem a força também de juntar as crianças que vão à escola, está me ajudando muito, A minha vida mesmo é de camponês, estou vendo mesmo na agricultura também, tem uma boa vida. Acredita que a pobreza tem causas e muitas dessas causas podem ser as decisões, as atitudes e os comportamentos e as práticas. O que a ADRA tenta no seu trabalho é também influenciar, de certa forma, estas atitudes, comportamentos e práticas. E isso fizemos através de iniciativas que nós chamamos de advocacia ou de influência sobre as políticas públicas. O importante é a participação do cidadão nas tarefas da governação. As associações de camponeses que a ADRA controla, a própria ADRA em si, tem um membro representativo que transporta os problemas dos cidadãos na comunidade e expõe junto do Conselho de Auscultação e Concertação Municipal. Nós às vezes organizamos sessões de trabalho, de discussão, de reflexão sobre temáticas que existem em Angola, para permitir que quem toma decisões políticas tenha a oportunidade de confrontar as decisões, os seus pensamentos com outros, para permitir que pessoas possam também mudar as suas atitudes, comportamentos e práticas, porque nós pensamos que o desenvolvimento também implica uma mudança de atitudes, comportamentos e práticas a todos os níveis. A cidadania e o lobby é um trabalho que tenta tomar parte ativa na sociedade e trata de ajudar a correta toma de decisões dos cargos públicos. Então, seria adequado saber se os cargos públicos tomaram alguma decisão graças ao trabalho da ADRA. Nós temos uma gestão de um fundo de gestão municipal, onde nós, para submetermos todos os projetos de reabilitação de infraestruturas econômicas e sociais, construção de mais escolas a nível do município, atribuição de batas escolares aos alunos de forma gratuita, aquisição de ambulâncias para o hospital e material cirúrgico.
O trabalho de ADRA na cidadania e o lobby foi notável, e os seus resultados foram refletidos nos diferentes meios de comunicação. Podemos aqui destacar, portanto, o caso dos gambos, né? O caso dos gambos, dos criadores tradicionais. Eu acho que aquilo foi um bom exemplo e importante de advocacia feita porque permitiu aos criadores tradicionais terem o conhecimento de se defenderem, sobretudo aos fazendeiros que estavam a delimitar, portanto, as terras, ocupando áreas de travessia do gado. Então, eu acho que a ADRA aí teve, portanto, um papel importante na ensinar as pessoas, né, como se defender, ensinar os criadores como agir. E se não fosse isso, se não fosse, portanto, essa parceria da ADRA e de outras organizações, os órgãos de comunicação social não iriam tomar a peito o que aconteceu lá. Em Cunene, no sul do país, a ADRA tem um projeto muito particular. Por causa da alta taxa de portadores de HIV, realizou-se um grande trabalho de ajuda neste contexto. Existe uma seroprevalência de 16%. É a província que tem mais casos identificados de seroprevalência. A nível do município do Umbanja, existem dados, principalmente porque foi possível ter, devido à existência dos KTVs, quer dizer, centros de aconselhamento e testagem voluntária. Por exemplo, de 100 grávidas que fazem a consulta pré-natal, pelo menos 30 apresentam-se seropositivas. Então, é uma grande preocupação. Uma das consequências deste problema é o grande número de crianças órfãs portadoras do HIV. Para estas crianças é muito importante crescer num ambiente familiar onde podem viver felizes. Trabalhamos com 1.732 crianças. Então, o que é que de concreto o projeto fazia? O projeto teve a componente de potenciar as famílias para produzirem para elas mesmas. Também trabalhamos a componente organização comunitária. Aqui, a nível da comuna, não existia nenhuma KTV. Então, as crianças, quando chegassem o seu momento de retina, tinham que se deslocar para o Xangongo, que é a 48 quilômetros. E, no entanto, elas já não possuíam quase que nada, porque muitas delas já eram órfãos de pai e mãe. E o que acontecia? Às vezes não iam ao tratamento, porque não tinham dinheiro para se deslocarem. E então, dali é o surgimento das cantinas, com o fim de que com os lucros poderiam não só apoiar no momento da ida, mas que tem outro problema. Os antirretrovirais são bons, mas eles são muito fortes, exigem muita alimentação. Então, dali podia-se tirar uns lucros para essas crianças se alimentarem. O trabalho da ADRA se centra muito na participação e na colaboração de quantos mais atores melhor. Mas esta colaboração vira-se muito mais importante aqui, em Cunene, onde as famílias têm um papel fundamental para o projeto. Uma criança não tem pai, não tem mãe, só está com a avó. Esse avô é mais velho, ou um mais velho, não tem por onde tirar o dinheiro, comprar aquilo ou comprar comida. As cantinas dão ajuda aos órfãos. A criança fica doente, não tem a mãe, não tem dinheiro. E as cantinas, aquele lucro, damos na criança ou no mesmo próprio mais velho, leva a criança no hospital. Não tem caderno, não tem lapiseira na escola. O lucro das cantinas ajudamos a essa criança. Nós fizemos os possíveis de interagir com a secção municipal no sentido de aproximar os serviços médicos a estas famílias.
Então é assim que, fruto desta interação entre a administração comunal e municipal, entre a ADRA e a Secção Municipal de Saúde, foi possível agora que um médico, uma vez por semana, desloque-se à área de intervenção, que é a comuna do Ombala e Omungo, para fazer o acompanhamento das pessoas que vivem com HIV/SIDA ou aqueles que estão a fazer tratamento antirretroviral. Comparando os índices de seroprevalência antes e hoje, temos a dizer que hoje estamos a sair a ganhar. Por quê? Porque naquela altura era difícil alguém assumir-se a si mesmo. Mas por causa de trabalharmos transversalmente também a componente sensibilização do VIH, hoje vê-se já que as pessoas, os tabus ficaram todos apagados. As pessoas hoje dão a cara, hoje elas falam mesmo, eu sim, eu vivo, eu vou, eu faço, eu ajudo, eu quero. Então isso tem nos dado, de certo modo, algumas alegrias. E porque estamos em parceria também com a Secção Municipal da Saúde, através dos KTVs conseguimos ver que o que se recolhia antes em termos de dados já baixou um pouco comparativamente com os dias de hoje. Para a ADRA, o nível de satisfação também é bom porque, por um lado, responde um pouco àquilo que é a missão da ADRA, que é trabalhar com os grupos excluídos, sobretudo, e aquele grupo nós víamos que precisava de algum incentivo. E também porque é uma experiência nova ainda neste trabalho social ligado a um grupo específico. Então acho que é uma experiência que nós estamos a ter, que está a valer a pena e quem sabe nós poderemos replicar noutras áreas que também eventualmente tenham este problema do elevado índice de contaminação de HIV/SIDA. A organização foi criada, foi instalada, foi montada e agora continua a ser dirigida por angolanos. Continua a manter a sua matriz base, que não é a única, mas continua a manter a sua matriz base de trabalho no meio rural. Até aqui, a organização trabalhou numa infinidade de projetos, conseguindo uma grande quantidade de resultados. Hoje, a ADRA é referida em pesquisas, estudos, nesta dimensão da produção, da atualização e da divulgação do conhecimento sobre a realidade de Angola nos últimos 20 anos, a ADRA tem uma contribuição muito grande. Em várias instituições em Angola, encontramos quadros que passaram em algum momento durante esses 20 anos de existência da organização. Nós pensamos que isto é algo que muito nos orgulha, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Precisamos de ter quadros com um forte compromisso. Portanto, isto também é uma nova fase em que a organização tem que assegurar que, uma vez estando fora da organização, não abandonem o combate e a luta contra a exclusão social. Outro grande ganho da ADRA é que milhares e milhares das populações cá em Angola viram a sua vida salva do ponto de vista socioeconômico, salvaguarda do ponto de vista político, graças à intervenção da ADRA. Devido a essa mensagem de cidadania que a ADRA leva a cabo, conseguiu fazer crer a muitos agentes da administração pública no local que existe uma visão política para além da dimensão partidária. Isto, hoje, a ADRA conseguiu. Um resultado mais importante, eu acho que é o número de organizações comunitárias que surgiram e que a ADRA tem apoiado a que mantenham um diálogo entre si, por exemplo, os encontros nacionais de comunidades. Eu acho que esta dimensão de
reforçar a que as pessoas trabalhem em conjunto, façam ação coletiva a nível das comunidades, eu acho que é talvez o resultado mais importante. A mensagem que eu tenho é dizer, ADRA, continuem e não se esqueçam dos filhos que passaram primeiro pela ADRA. Vamos continuar esforçando-nos no nosso trabalho para ter um futuro melhor. Mas como imaginamos esse futuro? Possivelmente o que a ADRA tem feito é saber refletir sobre a sua própria prática, procurar aprender as lições e corrigir os erros de forma a fazer uma caminhada cada vez mais intensa e cada vez mais objetivada. 20 anos são passados, é um momento importante de reflexão e de renovação do compromisso, né? A ADRA surgiu há 20 anos o contexto da Angola era outro. Hoje estamos num novo contexto, numa nova fase como país e que é importante redobrar o compromisso da ADRA, é importante atualizar a missão, a visão da instituição sobre o que será Angola nos próximos 20 anos. A ADRA deve avançar e sem receio nenhum, porque nós estamos dispostos a cumprir com as nossas responsabilidades. 20 anos já é alguma coisa, né? Num país que tem 30 e poucos anos de independência. Ainda um longo caminho a percorrer. Os grandes ganhos que a organização foi tendo nos últimos 20 anos foram também o ganho destas comunidades. Aprendemos muito com elas, foram pessoas que sofreram bastante com a guerra e não baixaram os braços. Isto nós aprendemos com eles, a organização também passou por várias fases, 20 anos não foram fáceis para a organização e não baixamos os braços.